Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Isso aconteceu em um acampamento próximo de onde eu morava, quando eu tinha 12 anos. Nós costumávamos visitar esse acampamento todos os anos na escola. Ele ficava à meia encosta de uma montanha, com pequenas cabanas e chalés espalhados ao longo da margem do lago abaixo. Os alunos estavam em duas grandes cabanas que podiam acomodar umas 50 pessoas, além de 10 que dormiam 6 e outras menores. Como de costume, havia fofocas e rumores sobre o acampamento. Um dos rumores dizia que no início da primavera, uma mulher havia tirado a própria vida em uma das cabanas menores. Aparentemente, ela morreu de um coração partido ou com o pescoço cortado. Desde então, disse que ela assombra as cabanas e a área local. Nosso grupo decidiu ficar em uma cabana de 5 pessoas para mostrar coragem. Enquanto jantávamos, nós, crianças, decidimos fazer algumas brincadeiras. Voltamos para nossa cabana e ficamos acordados até tarde, conversando sobre as garotas de quem gostávamos em nossas camas. Um dos meninos mais velhos voltou escondendo algo sob sua camisa. Quando ele puxou, vimos que era um registro de todos os alunos. Ele leu em voz alta os nomes de todas as garotas à luz de uma lanterna, e nós tivemos que confessar qual delas gostávamos. Nós tomamos cuidado para que a luz das nossas lanternas não fosse vista do lado de fora, para não sermos descobertos. Quando a conversa sobre as garotas chegou a uma conclusão natural, o assunto mudou para desafios. Um dos meus amigos, chamado Mako, se gabou. Eu não tenho medo de nada. Eu também não. Vamos dar uma volta pelo lago, eu disse, me sentindo corajoso. Começamos contando histórias de fantasmas como um desafio inicial. Depois, desafiamos alguém a sair da sala, e a atmosfera ficou pesada. Todos nós estávamos começando a ficar um pouco assustados, mesmo que ninguém pudesse admitir isso. Começamos a nos desafiar a correr até as outras cabanas e voltar. Todos dizem que não há nada lá fora. Certo, então vamos correr até a metade do lago. Um dos meus amigos reclamou. Mas o caseiro provavelmente nos encontrará. Se dissermos que estamos indo ao banheiro, ninguém vai notar. Havia vários banheiros espalhados pela área, então seria uma mentira convincente. Assim, partimos, meio nervosos e meio animados. A escuridão era total, com não uma única luz à vista. O lago estava envolto em uma fina névoa sinistra. Caminhávamos, confiando em nossas pequenas lanternas, quase tropeçando nas raízes das árvores. Eventualmente, quando os banheiros apareceram, não havia mais desculpas. Tínhamos que contornar o lago. Continuamos andando, e após um tempo, um dos meus amigos me cutucou no ombro. Olhei para ele, e ele estava apontando para o lago. Lentamente, virei a cabeça para ver o que ele estava olhando, e ali, na água, estava uma mulher com longos cabelos negros, em pé sobre a superfície. Não havia nenhuma ondulação ao redor de seu corpo. Não consegui distinguir sua expressão à distância, mas senti que ela estava olhando para mim. Ficamos paralisados, olhando para essa mulher impossível. Eu queria me mover, mas meu corpo estava completamente congelado de medo. De repente, sem aviso, a mulher começou a correr em nossa direção, com o cabelo bagunçado e braços e pernas se movendo de forma descontrolada. A distância entre nós rapidamente diminuiu, e consegui ver sua expressão. Seus olhos estavam arregalados e sua língua pendia de sua boca escancarada, como se fosse uma viciada que acabou de despertar. Meu cérebro estava a 1000 por hora, dizendo que aqueles seriam meus últimos segundos de vida. Nesse mesmo momento, ouvi alguém gritar atrás de mim, e a luz de uma lanterna brilhou sobre nós. Era o velho caseiro. "Que diabos vocês estão fazendo?" ele perguntou. Nós estamos indo ao banheiro", dissemos, fazendo uma desculpa. Então, eu exclamei. A mulher estava lá. O caseiro não parecia particularmente preocupado e não fez nenhuma resposta visível.
Vocês já terminaram? Voltem logo, se já terminaram. E então ele nos fez correr de volta para as cabanas. Mas foram várias noites em claro. Me encolhi na cama em silêncio, mas não consegui dormir bem. Talvez todos os outros estivessem se sentindo da mesma forma. Na manhã seguinte, enquanto escovávamos os dentes, conversei com Mo sobre a mulher, já que foi ele quem me contou sobre ela, mas não conseguíamos concordar em nada. Ele disse que não parecia uma mulher, mas sim cabeças flutuantes. Acho que nunca chegarei a uma conclusão verdadeira sobre essa história, mas isso me deixou com um medo arrepiante desse acampamento, e não estou particularmente inclinado a voltar lá no futuro. Isso aconteceu quando fui acampar com meu amigo. A previsão do tempo dizia que teríamos um clima ensolarado, mas quando chegamos ao acampamento, já podíamos ver nuvens se formando à noite. Eventualmente, sentimos gotas de chuva, e antes que percebêssemos, estávamos nos escondendo de uma chuva muito intensa. Foi honestamente terrível. Montamos nossa barraca perto de um rio, e o som da chuva batendo no teto da barraca era tão alto que tivemos que sair dela e buscar abrigo em um túnel próximo. O túnel parecia estar desativado, ou pelo menos, não muito movimentado, então pensamos que ficaríamos bem lá por um tempo. Era uma verdadeira perda de tempo, se me permite o trocadilho. Eu me arrependi de ter ido. Meu amigo e eu nem estávamos conversando. E geralmente somos quase como meninas super barulhentas e tagarelas quando estamos juntos. Mas a chuva realmente havia abafado nosso ânimo. Agora já estava escuro e o trovão começava a ressoar ao nosso redor quando, de repente, meu amigo disse que conseguia sentir alguém por perto. Você conhece essa sensação? Olhamos para a escuridão do túnel, mas não conseguimos ver ninguém. Meu amigo disse que era do tipo que se assusta até com a própria sombra, que tinha uma verdadeira sensibilidade ao menor ruído ou distúrbio. Tentei acalmá-lo, mas ele continuava dizendo que podia ouvir ou sentir algo, mesmo sabendo que éramos claramente as únicas pessoas no túnel desativado. Ele mencionou que ouviu vozes, passos e todo tipo de coisas. Eu também estava lá, mas não conseguia ouvir nada. Fiquei irritado porque a viagem de acampamento se tornou um grande fracasso e muito chateado porque ele não parava de falar sobre ouvir e sentir coisas. Eu não gosto de pensar em fantasmas ou pessoas estranhas no meio da floresta, então tento evitar conversas assim. Eu realmente não queria ficar assustado. Tentei desviar o assunto, mas não funcionou. Acabamos tendo uma discussão bem intensa lá na chuva. Não falamos por um tempo, e isso era ainda pior, porque ainda havia muita noite pela frente, e agora estávamos em silêncio. Além disso, estava ficando cada vez mais escuro, e minha ansiedade só aumentava. Eu ficava pensando, e se houvesse algo ou alguém lá fora conosco? Estávamos de costas um para outro, encostados nas paredes do túnel, dando espaço um ao outro para se acalmar. Não aguentava mais o silêncio, então disse ao meu amigo, sem me virar para ele: "Estou com frio, você está?" Ele respondeu com um sussurro muito tímido: "Sim." Eu percebi pela falta de força em sua voz que ele provavelmente ainda estava nervoso e um pouco assustado. Nossa relação funcionava assim. Eu era o amigo calmo, cujo papel era fazer as pazes e manter tudo tranquilo. Achei que era hora de assumir esse papel. Comecei a falar sobre outras viagens divertidas que fizemos, você sabe, para afastar aqueles pensamentos assustadores que estávamos tendo. Mencionei a vez em que fomos escalar montanhas juntos, e como ambos gostávamos da mesma garota na época da escola, e como isso foi estranho. Percebi que minha ansiedade tinha desaparecido, e até me sentia um pouco mais aquecido agora. Eu estava realmente irritado com a maneira como a chuva havia estragado essa viagem para nós, mas estávamos realmente ansiosos para acampar juntos, e percebi que não devia deixar minhas frustrações sobre a situação me dominarem. Senti pena de ter ficado tão irritado com ela. Desculpe sobre antes. Eu perdi a paciência e não deveria ter descontado em você. Eu estava apenas assustado e irritado pela chuva.
Esperei uma resposta que nunca veio. Pedi desculpas várias vezes, mas não obtive nada em troca. Acho que ele ainda estava chateado comigo. Desviei meus pensamentos para outra coisa, e foi quando percebi rapidamente algo. Quando corremos para nos abrigar, não lembro qual caminho tomamos. Foi à esquerda ou à direita? Como voltar para o acampamento na escuridão total? Espero que ele se lembre ou teremos uma divertida caminhada na chuva pela frente. Tive que perguntar a ele, e ele tinha que responder. Ei, houve uma bifurcação antes do túnel? Qual caminho seguir se quisermos voltar ao acampamento? Foi à esquerda ou à direita? Ouvi uma voz baixa responder. À esquerda. Eu pensei, uau, você tem uma ótima memória. Aproveitei essa oportunidade para olhar para ele e percebi que ele estava com fones de ouvido, ouvindo música. Toquei em seu ombro e ele me lançou um olhar insatisfeito enquanto retirava os fones. O quê? Como você sabia que tínhamos que seguir à esquerda na volta? Ele então disse que não sabia do que eu estava falando, que não tinha nem ouvido eu perguntar como voltar. Quanto mais responder, fiquei me perguntando se ele estava brincando, mas quanto mais eu insistia na resposta, mais ele reafirmava que não sabia do que eu estava falando. Isso poderia ser verdade? Quando pensei sobre isso, senti uma onda de sangue subir à minha cabeça. Foi aterrorizante. Alguém além do meu amigo havia acabado de responder às minhas perguntas. E não só isso, mas também tinham respondido à minha pergunta anterior sobre estar com frio. Havia alguém no túnel conosco? Eu me virei lentamente e apontei a lanterna do meu celular para a escuridão do túnel. Não conseguia ver o fim dele, mas estava relativamente certo de que não havia ninguém lá. Não sei de quem era a voz, mas quem quer que fosse, estava certo. Nós viramos à esquerda e voltamos para o acampamento. Quem diabos estava lá embaixo conosco? Isso realmente me assustou e eu exigi que deixássemos o acampamento. Não havia como eu conseguir dormir se houvesse alguém lá fora conosco na escuridão naquela noite. Nenhum dos meus amigos sabia sobre essa cabana abandonada na floresta. Ela foi construída na beira de um rio, em uma espécie de banco de areia. Houve uma queda na popularidade das trilhas e atividades ao ar livre na área devido a uma tragédia, e o lugar estava praticamente deserto. Assim, eu e mais 4 amigos aproveitamos a oportunidade. Planejamos fazer uma trilha naquela área e pensamos que poderíamos usar a cabana, já que ninguém mais estava usando. Quando a noite caiu, estava completamente escuro lá fora. Você não conseguia nem ver os arredores. Era uma ótima noite para estar na natureza. Eu adorava a atmosfera natural, com o som constante da água do rio, misturado com o trinado dos insetos. De repente, ouvimos o que pensamos ser o som de dedos tamborilando no vidro da janela. Havia um salgueiro próximo, então assumimos que devia ser o som de um galho sendo arrastado pelo vento contra a janela. As luzes foram apagadas cedo naquela noite. Todos estávamos cansados da trilha, e a maioria de nós já estava dormindo em seu próprio canto dentro da cabana. Ela rangia de vez em quando, havia o barulho das pessoas se mexendo no sono, e claro, com 5 homens ali dentro, havia certamente alguns roncos. Mas, fora esses ruídos, era uma noite tranquila, e estávamos a quilômetros de distância de qualquer cidade, vila ou estrada principal. Eu, no entanto, não conseguia dormir. Virei de um lado para o outro a noite toda. Fazíamos trilhas e dormíamos ao ar livre o tempo todo, então não sei por que eu não conseguia dormir bem. Eu tinha uma sensação desagradável no estômago e constantemente sentia como se algo estivesse prestes a acontecer. Logo descobri o que estava causando minha inquietação. O som do galho do salgueiro batendo na janela estava ficando mais alto. Escutei com atenção e me concentrei no som. Para mim, parecia que ele estava atingindo partes diferentes da janela. Depois, o som começou a vir de outra janela, em lados opostos uma da outra. Eu não me lembrava de haver árvores do lado de fora de cada janela,
e essa percepção fez meu estômago se apertar. Havia uma regularidade no som também. Ele não correspondia mais ao ritmo do vento. Era um som de batidas constantes agora. Não era mais o som de galhos arrastando. Parecia deliberado. O som daquelas batidas e pancadas estava circulando a cabana. Sentei-me e tentei identificar a fonte do som. Não consegui ver nada porque a cabana não estava ao nível do solo, então não dava para olhar pela janela do meu saco de dormir. Precisava abrir a porta. Eu sabia que não conseguiria dormir a menos que verificasse. Assim, andei na ponta dos pés para não acordar os outros. Eu ainda pensava que estava sendo paranoico naquele momento e não via sentido em acordar meus amigos sem ter certeza de nada. Abri lentamente a porta da cabana, com um timing incrivelmente ruim, porque assim que abri a porta, entrei em contato com a fonte do som das batidas circulares. Havia uma jovem com cabelo longo e bagunçado, sorrindo para mim. Ela estava descalça e vestindo uma camisola coberta de lama. Gritei e acordei meus amigos. Ela estava batendo na janela e apenas ficou ali sorrindo para mim. Instintivamente, fechei a porta e não tivemos escolha a não ser esperar até de manhã, pois não tínhamos sinal de celular na cabana e não podíamos chamar a polícia. Mais tarde, descobrimos que a jovem era filha do dono das terras onde estávamos e que ela já havia feito isso antes. Comecei a pensar na tragédia que havia acontecido naquela região. Acho que foi um caso de pessoa desaparecida ou algo assim, e me perguntei se ela tinha algo a ver com isso. Acho que todos nós tivemos um momento de sorte naquela noite. Ela aparentemente nem sabia como tinha chegado lá. Seus pés estavam tão machucados que havia sangue nas poças de lama que ela havia criado ao circular a cabana. Não sei por quanto tempo ela ficou nos cercando, e fico imaginando o que poderia ter acontecido se eu não tivesse levantado para verificar. Isso aconteceu com um amigo meu enquanto ele participava de um clube de escalada. Ele e alguns amigos do clube iam se encontrar no acampamento antes de fazer uma trilha em uma montanha local. Um dos membros da equipe estava atrasado, então eles esperaram no acampamento até que ele aparecesse. Mas estava ficando tarde, e seu amigo não era um escalador ruim, muito menos alguém que não conhecesse bem a cadeia de montanhas. Naturalmente, a equipe começou a se preocupar com o atraso. Eles começaram a temer que algo tivesse acontecido. Não foi até que escureceu completamente que ele finalmente apareceu no acampamento. Todos ficaram aliviados, mas havia uma pergunta coletiva na cabeça de todos. Onde diabos você estava? Quando fizeram essa pergunta, a resposta do membro da equipe foi, no mínimo, incomum. Ele disse: saí mais cedo para encontrar vocês aqui a tempo, mas encontrei algo que realmente não consigo explicar. Vocês passaram por um lugar onde havia um poste de luz quebrado que ficava piscando? Vocês viram isso? O grupo confirmou que haviam passado pelo poste quebrado. Bem, quando eu me aproximei daquela luz, vi algo debaixo dela. Havia a figura de uma mulher vestida com trapos. Os membros da equipe trocaram olhares de preocupação e até riram baixinho. O companheiro continuou: sim, bem, você não esperaria ver uma mulher em uma trilha de montanha tão distante sem nenhum equipamento, né? Isso me pegou de surpresa. Eu não sabia o que fazer, então fiquei parado observando de longe. Foi aí que percebi que havia algo errado. A mulher desaparecia às vezes. Eu sei que isso não faz nenhum sentido, e não estou usando isso como uma metáfora. Quero dizer literalmente que ela desaparecia e reaparecia toda vez que a luz piscava. Quando a luz estava acesa, ela não estava lá, e quando apagava, ela aparecia. Não conseguia entender o que estava vendo. Olhei para ela de vários ângulos, só para garantir que não estava imaginando coisas. Eu não gostei nada do que estava vendo. Eu pensei que talvez fosse um fantasma ou algo assim, e não tinha jeito de eu me meter com o paranormal ali no meio da floresta. Eu só tinha duas opções: passar por ela naquela luz piscante ou dar a volta e chegar atrasado.
E vocês sabem qual escolha eu fiz, ele explicou, com uma expressão de decepção no rosto. Todos pareciam um pouco preocupados, mas ninguém sabia ao certo no que acreditar. Pelo jeito que meu amigo conta a história, parece que eles não deram muita importância ao que ele viu e continuaram a noite normalmente. Alguns de seus amigos até o ridicularizaram, dizendo que era uma desculpa muito fraca para o atraso, e o criticaram, dizendo coisas como: "Que desculpa mais esfarrapada." Ele me contou essa história há 6 meses e achei meio assustadora, mas não dei muita importância na época. Achei que estava tudo resolvido. Fiquei um pouco surpreso quando meu amigo mencionou a história novamente esta semana. Nós nos encontramos para fazer uma trilha de montanha por conta própria. Durante esses 6 meses, minha curiosidade aumentou. Você se lembra daquela história que te contei sobre o meu amigo do clube de escalada e a desculpa esfarrapada com o poste quebrado? Ele perguntou. Sim, respondi. O que tem isso? É por isso que você está atrasado hoje? E de fato, ele estava atrasado. Não. Eu vi também. Sorri e exalei pelo nariz, esperando que fosse o desfecho de uma piada boba que ele estava tentando contar. Só que o rosto dele não mostrava nenhum sinal de humor. Ele não estava brincando, e para ser honesto, parecia um pouco pálido. Estávamos no mesmo lugar onde o amigo dele disse ter visto a aparição, e íamos seguir o mesmo trajeto. Então, fazia sentido. Ele disse que, com certeza, havia uma mulher que aparecia e desaparecia na trilha da montanha, sob um poste piscando. Assim como o amigo dele, ele também ficou assustado e não quis se aproximar dela. Ele a descreveu como uma figura sombria, usando roupas sujas. Eu conheço meu amigo há anos, e ele nunca falou nada parecido antes, mas ainda não sei se acredito ou não nele. Será que isso é só uma desculpa esfarrapada para justificar um atraso que os trilheiros usam? Ou será que existe mesmo uma aparição naquela trilha? Bem, aparentemente, 2 pessoas já viram essa mulher, e me pergunto se há mais alguém por aí que também a viu. A verdade permanece um mistério. Há aproximadamente 20 anos, meu ex-marido e eu tivemos a oportunidade de ver uma criatura que não era deste mundo. Isso aconteceu durante uma viagem, onde estávamos hospedados na parte de trás de um hotel com uma área de camping. O evento em si ocorreu na praia, no início da noite de um dia de lua cheia. Apesar da pouca luz, era possível ver as silhuetas das pessoas próximas, sentadas na areia da praia, assim como nós. Até aquele momento, não sabíamos o que era, e eu entendo que é difícil acreditar na existência de algo assim. Meu ex-marido e eu ficamos muito surpresos, pois essa criatura flutuou na nossa frente depois de parar de uma maneira estranha a poucos metros de distância, na areia da praia, onde havia outras pessoas conversando e aproveitando o início da noite. Ela se aproximou com um andar estranho, parou de forma robótica e nós paramos de conversar para observá-la. Era bastante alta e estava vestida com um sobretudo preto que cobria parcialmente seu rosto, algo bem incomum, considerando que estávamos em um lugar tropical. Ela se aproximou tanto que eu esperava alguma comunicação, um cumprimento, boa noite. Mas, como se tivesse ouvido meus pensamentos, ela nos olhou por cima do ombro de maneira sinistra e depois voltou o olhar para o mar. No entanto, eu não senti medo, apenas curiosidade. Alguns minutos depois, ela deslizou sobre o mar, e o que chamou nossa atenção foi que não conseguíamos ver seus pés. Ela flutuava em uma velocidade significativa. Eu não desviei o olhar para a região dos pés, pois só conseguia ver a barra do sobretudo sobre a borda do mar. Quando essa criatura desapareceu na escuridão da praia, já que não havia mais hospedagens além daquele ponto, meu ex-marido correu atrás dela. Ele não aceitou o que viu, pois era ateu e agnóstico. Eu gritei para ele voltar, e ele voltou sem aceitar o que havia testemunhado. E eu apenas olhei para as outras pessoas que estavam lá, para ver se também demonstravam espanto. Pela naturalidade delas, percebi que o mérito de ver aquela criatura foi apenas nosso.
Essa história é sobre uma experiência ruim que tive quando fui acampar na praia no verão com meu namorado. Tivemos a boa ideia de acampar na praia em vez de ir a um hotel, já que eu sempre quis dormir ouvindo as ondas batendo na costa, ver o céu noturno sempre que quisesse e simplesmente viver essa experiência pelo menos uma vez na vida. Planejamos ficar na nossa barraca por uma semana. A área tinha banheiros públicos com chuveiros e restaurantes, então questões de higiene e fome não seriam um problema. Compramos todos os suprimentos necessários para essa aventura. Uma barraca para 2 pessoas que era à prova de luz. Os raios de sol não entrariam. Um colchão inflável, um kit de primeiros socorros, lanternas para a barraca, etc. As primeiras noites não foram um problema. Na verdade, aproveitamos cada momento. Sempre levávamos todos os nossos pertences de valor em mochilas, caso algo acontecesse com a barraca. Telefones, carregadores, carteiras, etc. Não éramos os únicos a acampar naquela área. Havia muitas outras pessoas acampando ali. Pessoas sozinhas, casais e até famílias, o que incluía também pessoas que se comportavam mal. Quando a noite caía, ocasionalmente ouvíamos pessoas rindo, festejando, dançando, ouvindo música, até fumando, usando drogas ou bebendo muito álcool. Não nos importávamos, pois ninguém havia incomodado ninguém nos últimos 4 dias e noites. As pessoas estavam se divertindo do jeito que sabiam, e ninguém estava sendo agressivo até aquele ponto. Certa noite, ficamos fora até mais tarde do que o normal, por volta de 1 da manhã, apenas andando pelas ruas animadas, ouvindo artistas de rua, comendo fora e coisas do tipo. Quando paramos para ver um desses artistas, que parecia atrair muita gente ao redor para ouvir sua música, percebemos que ele não era o principal motivo pelo qual as pessoas estavam reunidas. No meio da rua movimentada, onde ocasionalmente passavam carros, havia uma mulher de meia idade dançando completamente nua, claramente sob o efeito do álcool e ou drogas. Ela estava incoerente, flertava aleatoriamente com as pessoas, se expunha enquanto dançava ao som da música, apesar do nojo do músico e dos passantes. Não prestamos muita atenção e decidimos voltar para nossa barraca para tomar uma bebida em silêncio, observando as estrelas e adormecendo ao som do oceano. Enquanto bebíamos, ouvimos uma mulher gritando à distância. Era a mesma mulher que tínhamos visto antes, mas ela não estava sozinha. Ela estava com amigos, 2 mulheres e 2 homens. Eles tinham montado um acampamento na mesma praia que nós, algumas barracas além da nossa, mas não longe o suficiente para que não pudéssemos ouvi-los ou vê-los, mesmo sendo escuro. Eles acenderam uma fogueira na praia e continuaram a beber, fumar e dançar ao redor dela. A mulher, claro, ainda estava nua, mas desta vez vestia uma saia transparente. Ela entrou no mar por um tempo que parecia uma eternidade. Lembro-me de pensar: como ela não está com frio? A água deve estar congelante. Meu namorado deu de ombros e me disse para não me incomodar. Se não nos envolvêssemos com ela ou com eles, não nos incomodariam. Assim, fiz o que ele disse. Mas mesmo assim, sempre senti como se estivesse sendo observada. Coloquei meus pensamentos de lado. Decidimos dormir. Mas, como a noite estava bonita e o ar quente, pensamos em não fechar a barraca completamente. Apenas zíper a cobertura de mosquiteiro para que o ar circulasse dentro da barraca e o sol entrasse pela manhã para nos acordar cedo. Não me lembro quanto tempo dormi, mas lembro de ser acordada por passos circulando nossa barraca e uma voz feminina cantarolando uma música suavemente. A barraca não era muito grossa, dava para ouvir tudo do lado de fora. Eu estava com muito medo para olhar para fora. Na verdade, estava com medo até de mudar de posição, para não indicar à pessoa do lado de fora que eu percebi sua presença. Tudo o que fiz foi deitar e olhar para fora através da cobertura de mosquiteiro. De repente, ouvi os passos pararem acima da minha cabeça e a voz sussurrar: "Não tenha medo, só quero cantar uma canção de ninar para você." E os passos recomeçaram a circular a barraca. Vi seus pés em frente à nossa barraca, passando lentamente,
e notei a saia longa e transparente familiar balançando atrás dela. Na manhã seguinte, arrumamos nossa barraca e nos mudamos para outra área da praia, o mais longe possível daquela mulher e seus amigos. Primeiro, preciso dar um pouco de contexto. Quando eu era mais jovem, trabalhei para minha comunidade à beira do lago durante a temporada de verão, desde que me lembro. Os empregos variavam entre lavador de pratos, trabalhador de manutenção e assistente de barco. Meu último e mais longo emprego foi como segurança da praia. O lago tinha uma pequena praia com um edifício que tinha uma sala de jogos, um deck com vista para a praia, um restaurante, um pequeno motel e um saguão para os hóspedes do hotel e do restaurante. Eu era responsável por verificar os hóspedes da praia e garantir que fossem membros em boas condições, que pagaram suas taxas comunitárias, além de fazer cumprir as regras estabelecidas para toda a área. Recebia muito desaforo nesse trabalho de Karens, adolescentes irritantes e outros idiotas que estavam por lá no verão. Era como todo o drama que você veria em uma novela adolescente da Warner. A história aconteceu durante o verão e o outono de 2011. Eu me formei na faculdade e prometi a mim mesmo que esse seria o último ano em que trabalharia para a comunidade. Eu estava cansado do drama e pronto para encontrar um emprego de verdade. Para ganhar mais dinheiro esse ano, também assumi o turno da noite como segurança da praia. Para isso, eu monitorava a propriedade por mais 3 horas depois que a sala de jogos e o restaurante fechavam às 11 da noite, garantindo que ninguém estivesse invadindo a propriedade. Eu geralmente caminhava pela propriedade e depois ficava na área do saguão, assistindo TV e jogando no meu Nintendo DS, até que meu turno acabasse. 98% do tempo era tranquilo, mas às vezes eu via um cervo, guaxinim, raposa ou até mesmo um urso negro passando pelo deck. Também tinha que pedir para as pessoas saírem e ou chamar a segurança da comunidade para ajudar. Devo mencionar que sou um segurança desarmado e não possuo nada para me defender nesse momento da história. Uma noite de julho, eu estava assistindo Adult Swim na TV com uma porta de vidro deslizante atrás de mim que dava para o deck. O programa estava indo para um intervalo comercial e a tela ficou preta. Quando isso aconteceu, vi no reflexo da tela da TV alguém parado no deck olhando para a porta e me observando. Eu imediatamente me levantei e me virei para a figura, apenas a encarando. O cara tinha cerca de 1,70. Usava um moletom preto sujo com o logo da Adidas branco, shorts de basquete azul marinho e tênis brancos. Com o capuz levantado, não consegui distinguir seu rosto, mas percebi que era um homem branco com cabelo tingido de vermelho que aparecia sob o capuz e parecia um pouco mais jovem que eu na época. Ele estava apenas parado ali, balançando-se levemente, com as mãos nos bolsos. Ele me encarava, mas parecia que estava olhando através de mim. Demorou um segundo para eu me recompor, e então fui até a porta de vidro e a deslizei para abrir. Olá, senhor. Sinto muito, mas a praia e o deck estão fechados para a noite. Preciso pedir que você deixe a propriedade e volte quando abrirmos pela manhã. Cara de capuz. Longa pausa. Quando é isso? Ele estava muito monótono e parecia cansado, mas inquieto. Isso será às 8 horas da manhã. Cara de capuz. Ok. Posso entrar e usar o banheiro? Nesse momento, eu senti que havia algo muito estranho sobre esse cara. Já lidei com bêbados e pessoas muito chapadas, mas esse cara parecia estar sob efeito de algo diferente, e eu não queria me envolver. Desculpe, mas ninguém pode entrar aqui a menos que sejam hóspedes do hotel e do restaurante, que estão ambos fechados para a noite. Agora, por favor, senhor, você pode sair da praia? Ele parecia ficar um pouco irritado com isso, mas sua linguagem corporal mal mudou. Cara de capuz. Certo. Acho que vou procurar outro lugar então. Ele então se afastou. Eu fiz questão de segui-lo do deck e observei enquanto ele se afastava para garantir que ele saísse. Em vez de subir a estrada,
Ele se desviou para a floresta. Ele saiu de minha vista, mas consegui ouvir seus pés arrastando-se pela vegetação e galhos. Depois disso, voltei para o saguão, tranquei a porta atrás de mim e chamei a central, relatando o incidente e pedindo para ficarem de olho no cara. Chegou às 2 da manhã, tranquei tudo, ativei o sistema de segurança e fui embora. Comecei a dirigir para fora da área da praia e, ao começar a virar à esquerda, um balão cheio de um líquido vermelho voou da floresta e bateu contra a janela do passageiro. Eu fiquei assustado e acelerei para sair de lá. Não ia sair do carro para ver o que aconteceu e morava a apenas 5 minutos da praia. Cheguei em casa e verifiquei o dano. Minha porta do passageiro estava coberta com tinta de paintball vermelha. O impacto foi forte o suficiente para amassar minha porta. Liguei e pedi para ficarem de olho e verificarem a área por causa do cara. No dia seguinte, fui informado de que não viram ninguém lá, mas receberam relatos de que o mesmo aconteceu com os carros ou casas de outros residentes. Fiquei irritado, mas também inquieto por ter acontecido comigo em primeiro lugar. O tempo passou e já era outono. A praia fechou para a temporada, mas ainda precisavam de um segurança noturno para garantir que ninguém vandalizasse a propriedade. Era a semana do Halloween e era também minha última noite. Consegui um emprego muito melhor e esta era a última noite do meu aviso de 2 semanas. Também fui a uma festa de Halloween durante o dia e me vesti de Jason Voorhees com um facão da Walmart. Estava terminando a noite e só estava sentado do lado de fora do meu carro, conversando com um amigo pelo celular. Enquanto falava, ouvi algumas folhas farfalhando e galhos quebrando na floresta atrás do lixo. Disse a meu amigo que eu tinha que desligar e terminei a ligação. Esse foi o meu momento de pessoa branca idiota em um filme de terror. Eu caminhei um pouco mais perto de onde vinha o barulho. Estava escuro, mas um pouco iluminado pelas luzes do estacionamento. Enquanto olhava, por trás do lixo, saiu o mesmo cara que vi em julho. O capuz estava abaixado e pude ver que seu cabelo estava mais longo, com as raízes castanhas naturais mais longas que a tinta vermelha que restava. Ele começou a andar rapidamente em minha direção, rosnando, com o rosto cheio de raiva. Ele tinha um cano de ferro preto na mão direita e balançava um pouco enquanto vinha em minha direção. Ele cobriu uma grande distância rapidamente. Eu corri para o meu carro e abri a porta traseira do lado do passageiro que eu estava encarando. Peguei o facão que comprei para a festa e o levantei sobre a mão, mantendo minha posição. Não lembro o que disse a ele. Estava cheio de adrenalina, mas sei que xinguei muito. Ele parecia parar e ficou parado ali por um tempo. Depois que gritei e balancei o facão um pouco, ele simplesmente se virou e voltou para a floresta de onde veio. Assim que ele desapareceu atrás do lixo, eu saí de lá. Estava indo rápido demais para as estradas sinuosas que minha comunidade tinha. Liguei não só para a segurança, mas também para a polícia. Quando eles chegaram lá, ele não estava mais à vista. 4 anos depois, mudei-me da minha comunidade e não ouvi mais nada sobre o homem ou qualquer coisa relacionada ao incidente. Agora carrego uma faca e ainda tenho o mesmo facão no meu carro, só por precaução. Quando minha prima e eu tínhamos 18 e 16 anos, eu costumava pegá-la em casa à noite e íamos à praia fumar. Nós morávamos em uma cidade litorânea e frequentávamos diferentes praias públicas para tentar manter as coisas aleatórias, já que na época o fumo a que me refiro ainda não havia sido descriminalizado. A entrada para essa praia em particular era por uma estrada íngreme. Assim que descíamos a colina, a estrada se alargava em um estacionamento de uma fila que dava vista para o mar. Estávamos sempre de olho em policiais que podiam estar passando, e assim que eles apareciam na colina, podíamos facilmente identificar um carro da polícia e fazer nosso plano de saída. Havia também carros aleatórios que entravam e saíam, fazendo a mesma coisa que nós, embora ninguém nunca se incomodasse. Certa noite, eu peguei minha prima, e dirigimos até a praia. Estacionamos no lote bem ao lado da areia
e começamos nossas atividades habituais. Ocasionalmente, um carro descia a colina e estacionava ou saía, mas na maior parte do tempo estávamos sozinhos no estacionamento. Até que uma van chegou descendo a colina e entrou no estacionamento. Eles não estacionaram, mas ficaram sentados por alguns minutos com os faróis apontados diretamente para o lado do motorista do meu carro. Minha prima e eu estávamos ficando irritadas, já que o carro estava nos cegando, e discutimos se deveríamos sair. Então, o carro foi em direção ao final do estacionamento, passou por onde estávamos e virou, desta vez apontando os faróis diretamente para o lado do passageiro do carro. Agora estávamos começando a ficar paranoicas e esperávamos que talvez estivessem procurando alguém, talvez achando que eram pais à procura de um adolescente que estava se divertindo na praia. Apenas ficamos sentadas e esperamos que eles fossem embora. Com alívio, eles finalmente começaram a dirigir e parecia que estavam saindo. Quando passaram pela traseira do meu carro, a van parou diretamente perpendicular ao meu carro, me bloqueando completamente. Tentávamos olhar pelos retrovisores para ver quem estava naquele carro e o que estavam fazendo. Dávamos o benefício da dúvida, pensando que poderiam ser apenas algumas pessoas estranhas. Isso rapidamente se dissipou quando ouvimos uma das portas abrindo, e eu me virei para minha prima e disse: "Precisamos sair daqui." Rapidamente liguei o carro, um sedã antigo, e acelerei para frente, em direção à areia, que era minha única opção. De alguma forma, meu carro conseguiu tração e consegui dar a volta na praia e voltar para o estacionamento pavimentado em direção à entrada. A van imediatamente nos seguiu enquanto eu subia a colina em alta velocidade para fora da praia. Eles mantiveram minha velocidade pela rua enquanto minha prima e eu gritávamos de terror. Felizmente, eu cresci no bairro ao redor e consegui despistá-los após algumas curvas rápidas e muitas orações. Nunca mais vimos a van e ficamos longe da praia por um tempo. Olhando para essa situação, parece que poderia facilmente ter sido pessoas tentando nos sequestrar ou quem sabe o quê, mas definitivamente nada bom. Na última semana de julho do ano passado, fui para Ocean City, Maryland, com meu namorado da época. As primeiras noites foram ótimas. Consegui ver um amigo de longa data que mora lá, e ele estava conosco na noite em que tudo aconteceu. Meu namorado e meu amigo decidiram que queriam comer batatas fritas com caranguejo, mas eu não estava interessada porque simplesmente não gosto de Old Bay nas fritas. Desculpe, me processem. Decidi me sentar em um banco e esperar por eles. Vi uma família passar e notei que a filha estava andando atrás deles. Ela parecia muito brava e estava digitando rapidamente, como se estivesse em uma discussão acalorada. Ela tinha cabelo curto, descolorido e tatuagens incríveis. Foi isso que me chamou a atenção, suas tatuagens. Elas eram fantásticas. De qualquer forma, meu namorado e meu amigo voltaram e nós andamos atrás daquela família por um tempo. Acabamos nos distraindo com os artistas de rua e perdi de vista a família. Não pensei muito nisso. Por volta das 2 da manhã, éramos algumas das únicas pessoas no calçadão, além de pequenos grupos de adolescentes bêbados fumando cigarros e gritando. E a vi novamente, correndo em direção à praia, chorando. Eu queria ir atrás dela e perguntar se ela estava bem, mas meu namorado me aconselhou a não me meter e seguir em frente. Fomos para o nosso hotel e adormecemos. Às 6 da manhã, eu acordei, preparei um cigarro e saí silenciosamente do quarto. O hotel em que estávamos tinha uma área de estar agradável na frente, com vista para o oceano. Eu admirei a vista por alguns minutos quando a notei novamente. Ela estava andando pelo calçadão, parecendo confusa e assustada. Ela ainda estava chorando. Eu tive uma estranha intuição de seguir ela. Coloquei meu cigarro na bolsa e a segui um pouco atrás. Ela parecia nervosa, olhando para a esquerda e para a direita, como se estivesse perdida. Seguia até a rampa da praia da segunda rua.
De repente, ela começou a correr descontroladamente, chorando histericamente. Não sei porquê, mas gritei: "Ei, espere! Você precisa de ajuda?" Corri até a praia e fiquei em choque. Ninguém estava lá, mas consegui ouvir um leve soluço próximo a mim, à direita. Andei pela praia por um tempo antes de ver. Onde os sons de choro me levaram, havia um braço saindo da areia. Era o braço dela. Eram suas tatuagens. Nunca esquecerei delas. O choro parou e, de repente, os sons ambientais da praia ficaram mais altos novamente. Não percebi na hora, mas o tempo todo que a segui, e depois segui o choro, tudo ao meu redor estava completamente silencioso. Quando percebi o que estava olhando, gritei para alguém chamar a emergência. Um casal de meia-idade apareceu correndo. A esposa gritou e o marido ligou imediatamente. Eu não tinha meu celular comigo. Não gosto quando a areia entra na porta de carregamento. A polícia chegou um pouco depois. Quando eles tomaram meu depoimento, eu não sabia nem o que dizer. Disse que estava andando pela praia e simplesmente a encontrei. Levou horas para desenterrá-la. Quando finalmente começaram a puxá-la, pediram que todos os civis e testemunhas fossem afastados. Enquanto caminhávamos com a polícia para um local próximo para responder a mais perguntas, vi ela parada atrás deles, olhando para o próprio corpo. Ela olhou para mim, acenou com a cabeça e então desapareceu. Inicialmente, os relatos diziam que ela havia sentado em um buraco que desmoronou ao redor dela, mas depois foi descoberto que os grandes limpadores de areia podem ter empurrado a areia para o buraco por engano. Mas aqui está o que é assustador. Ela estava desaparecida desde as 2 da manhã. Ela morreu em algum momento entre 2 e 3 da manhã. E ainda assim, eu a vi e a segui. Durante todo o tempo, juro que ela parecia real. Ainda tenho sonhos sobre ela. Nunca esqueci um único detalhe. Minha história se passa há quase 2 anos, a 5 milhas da costa de Ozette, Washington. Eu e meu parceiro de mergulho na época, Jay, éramos ambos mergulhadores de resgate certificados, com várias especialidades avançadas, além de estarmos prestes a nos tornar mestres de mergulho pelo Programa Internacional PADI. Para contextualizar, eu tinha 23 anos na época, enquanto Jay tinha 24. O local que escolhemos era conhecido por alguns locais como um pedaço de Recife relativamente inexplorado, ao longo de um desfiladeiro íngreme, com correntes fortes e águas muito frias. Também me disseram que havia muitas áreas semicavernosas que eram perfeitas para fotografias subaquáticas incríveis, o que parecia incrível para Jay e para mim. Para os mergulhadores que estão ouvindo, Jay e eu éramos mergulhadores de cavernas, mergulhadores em águas profundas e mergulhadores fotógrafos subaquáticos digitais. Então tínhamos uma boa ideia do que estávamos fazendo. Depois de começar nosso mergulho e fazer nosso caminho lentamente para águas relativamente claras, chegamos a um ponto em torno de 40 a 50 metros, onde, se você não tivesse a mistura de oxigênio enriquecido adequada em seus cilindros de ar, isso poderia resultar em dificuldades significativas, incluindo a narcose por nitrogênio, conhecida como BENS. Agora, a narcose pode afetar as pessoas de maneiras diferentes. Pode se manifestar como embriaguez, desorientação ou, no pior dos casos, pânico. Jay e eu já havíamos ultrapassado esse ponto de 40 a 50 metros muitas vezes antes e sempre havíamos preparado os cilindros de ar e o equipamento necessários para ter um mergulho bem-sucedido. No entanto, este foi diferente. Planejamos iniciar nossa ascensão quando nossos cookies, os manômetros de pressão de ar, lessem 1000 psi, 800 para subir, 100 para descompressão e mais 100 apenas para o caso de algo acontecer. Quase 19 minutos depois, começamos a nos aproximar rapidamente da marca de 1000 psi e fui sinalizar para Jay que era hora de subir. Sempre mergulhamos a não mais de 5 metros de distância um do outro e tínhamos dispositivos de áudio subaquáticos para alertar um ao outro
caso precisássemos da atenção do outro. Quando me virei para sinalizar a Jay, ele havia de alguma forma afundado cerca de 8 a 9 metros desde a última vez que verifiquei sua posição, 30 segundos atrás. Liguei meu dispositivo de áudio subaquático para que ele olhasse para mim, mas ele não levantou a cabeça. Estávamos na borda de um desfiladeiro muito profundo e Jay e eu geralmente terminamos nossos mergulhos na mesma pressão de ar. Então, se eu estava perto de 1000 psi, ele também deveria estar quase lá. Nesse ponto, eu estava mais irritado do que preocupado. Ele sabia que ficar a menos de 5 metros era uma obrigação ao mergulhar com um parceiro, e quebrar essa regra é quando situações ruins podem acontecer. Após mais algumas tentativas de chamar sua atenção, tirei minha lanterna de emergência. Essa lanterna poderia projetar um feixe de luz a cerca de 30 metros de distância com facilidade, então eu tinha certeza de que Jay conseguiria vê-la. Mas não, ele não olhou para cima. Agora, comecei a me preocupar. O feixe de luz estava atingindo a parte de trás da cabeça dele, suas mãos, seu regulador. Eu até consegui pegar seu cookie, que tinha um pequeno refletor. Jay também começou a agir de forma estranha, nadando para baixo sem controlar sua flutuabilidade por alguns momentos, antes de congelar e flutuar gradualmente para cima por alguns metros. Ele fez isso algumas vezes, antes de eu decidir descer em direção a ele. Cheguei a cerca de 2 a 3 metros de Jay, antes que ele se virasse abruptamente, com os olhos arregalados. Ele tirou o regulador, sorriu e acenou para mim, e começou a nadar com toda a força que já vi um humano nadar, reto para o fundo do desfiladeiro, até que não consegui mais vê-lo. Fiquei sem palavras. Apenas me sentei lá, olhando para a escuridão, atordoado com o que havia acabado de acontecer. Depois de um minuto, hesitante, pressionei meu dispositivo de áudio subaquático algumas vezes, tentando manter alguma esperança, antes de começar lentamente minha ascensão. Não percebi que estava ofegante e consegui sugar 200 psi do meu tanque sem nem perceber. Eu sabia que o que vi era real e não havia como arriscar minha vida indo atrás de alguém que claramente estava a ponto de morrer, se é que já não estava, com tão pouco ar. Ao nadar para a superfície com segurança, comecei imediatamente em direção ao barco, em pânico, é claro, depois que a gravidade da situação me atingiu. Resumindo, Jay não havia preparado o cilindro de oxigênio correto e havia experimentado um episódio de narcoses severamente atrasado que resultou em ele simplesmente responder ao chamado do abismo, como alguns caras chamam. Eu era muito próximo dele e tive que passar por dificuldades com a polícia e outros investigadores durante a investigação de sua morte. Eles nunca alegaram que eu o matei, mas insinuações foram feitas várias vezes durante o interrogatório. Após a recuperação e a subsequente autópsia de seu corpo, foi mostrado que a causa da morte estava diretamente ligada à toxicidade maciça de nitrogênio. Eu contei essa história muitas vezes, mas os pesadelos ainda voltam. A única pergunta que sempre terei é: o que estava passando pela mente dele quando ele tirou o regulador e desceu para as profundezas? Isso aconteceu comigo há alguns meses, mas quando aconteceu pela primeira vez, dado o quão louco foi, levei algumas semanas para me recompor. É relevante eu te dizer desde o início que sou um veterano militar e tenho estresse pós-traumático, ansiedade, além de um caso de depressão que atualmente está no meu 3º ano. Li que a terapia cognitivo-comportamental pode melhorar significativamente os sintomas do estresse pós-traumático e, por sua vez, ajudar a reduzir a ansiedade. Assim, tenho tentado várias técnicas em casa. O problema é que minha esposa e eu moramos em um pequeno apartamento de 2 quartos no térreo, com um vizinho de cima que não tem absolutamente nenhum conceito de outras pessoas. Um tipo de bro insuportável, que é personal trainer e também treina em casa, porque ganhar músculos é o que importa. O tipo de cara cujos únicos 2 tópicos de conversa são whey protein e arroz cozido. Você pode imaginar o tipo.
Com isso sendo um problema constante, a meditação e a atenção plena simplesmente não eram possíveis com o barulho constante. Minha solução foi fazer minha rotina normal durante o dia, mas aproveitar minha insônia mais tarde, por volta das 11 da noite até a meia-noite. Eu colocava meu casaco e meus sapatos, já que moramos perto da praia, e pensava que poderia caminhar até lá, já que praticamente não havia pessoas ao redor. Caminhar na areia e me concentrar no som do oceano soa bem, não é? Foi assim nas primeiras 2 vezes, mas você sabe o que dizem. A terceira vez é a encantadora. Caminhei até a praia a partir da minha casa. Não era tão longe, talvez um pouco mais de meia milha, mas uma vez lá, eu caminhava até o final da praia, até chegar aos penhascos, onde havia uma torre de artilharia da Segunda Guerra Mundial, que ficava mais ou menos a outra meia milha. Às vezes, eu subia o caminho até a arma e olhava para a escuridão do oceano à meia-noite, que era apenas quebrada pelo ocasional brilho da luz do farol. Eu me sentava e ouvia as ondas quebrando contra os penhascos. Às vezes, fechava os olhos e apenas me concentrava naquele som. Eu me sentia seguro lá, sabendo que estava sozinho, apenas eu e o oceano. Geralmente, antes de voltar para casa, eu caminhava até uma pequena fila de bancos, todos marcados com placas em memória de alguém que veio desfrutar da vista no passado. Embora eu imagine que eles tenham vindo durante o dia, os bancos estão perto de um antigo pub que foi fechado há anos, e eu ouvi que o lugar costumava ser usado como um local para encontros casuais ou bordel, algo assim. Quando vi faróis de carro vindo em direção ao pub, imaginei que era algum jovem tentando pegar potenciais casais por lá. Eu me sentei no banco e esperei o carro passar, mas quando ele contornou uma curva na estrada mais acima, eu fui momentaneamente iluminado pelos faróis. Os faróis do veículo se apagaram imediatamente e o carro saiu da estrada e desapareceu por um momento. Nesse ponto, fiquei totalmente alerta e um pouco cauteloso. Me abaixei em um joelho e me escondi atrás do banco onde estava sentado. O veículo passou perto de mim, talvez a uns 12 metros, e à medida que a luz do farol iluminava o veículo, pude ver que era um velho e batido Land Rover, com uma péssima pintura camuflada nas laterais. Nesse momento, alguém surgiu do topo do veículo com um rifle com luneta e uma grande lanterna. Naquele instante, minha mente voltou para o Iraque e meus sentidos ficaram aguçados. Eu me atirei em meu cinto e me arrastei para um pedaço de grama alta ao lado dos bancos. Depois, fiquei em uma posição onde eu poderia vê-los, mas eles não podiam me ver. O cara com o rifle iluminou exatamente o banco onde eu estava sentado, e então os outros começaram a me procurar. Meu coração estava batendo tão forte que eu sentia que eles podiam ouvi-lo. Coloquei a manga sobre a boca para abafar o som da minha respiração, mas, mais importante, para tentar esconder a condensação do meu hálito. O veículo começou a se mover para ter uma melhor visão dos bancos. Comecei a me arrastar lentamente em direção à estrada principal, onde havia uma fila de casas e uma antiga parada de ônibus de pedra, onde eu poderia me abrigar se eles me vissem e atirassem. Depois de 5 minutos me escondendo na grama alta, começou a chover, e eles ainda estavam claramente me procurando, mas agora estavam a cerca de 45 metros de distância. O cara com o rifle estava me procurando através da luneta. Então esperei até ele olhar para o lado para aproveitar meu momento e correr para a cobertura. Empurrei minhas mãos com força na terra molhada para me levantar e então corri em direção à parada de ônibus, fazendo zigue-zagues, caso eles tivessem me visto. Felizmente, eles não me viram e agora estava longe o suficiente para pegar meu telefone e chamar a polícia. Eles chegaram em 10 minutos com uma van de choque e uma viatura, e enquanto conversava com os oficiais na van, eles avistaram o veículo dos atiradores e foram atrás dele. Os oficiais na viatura ficaram para conversar comigo. A chuva caía torrencialmente agora, e eles me perguntaram se eu tinha certeza absoluta de que era um rifle, e eu lhes disse que tinha 100% de certeza, sem dúvida na minha mente. Os oficiais se olharam, e então um deles perguntou: qual é exatamente a sua experiência com armas de fogo? Eu disse a eles que era ex-militar,
e tinha visto minha cota de todos os tipos de armas. Eles então me perguntaram o que eu estava fazendo ali depois da meia-noite, o que é uma pergunta justa, para ser honesto. Expliquei que, ironicamente, estava fazendo uma caminhada de atenção plena para aliviar meus sintomas de estresse pós-traumático. Eles ficaram satisfeitos com essa explicação, se não um pouco divertidos, e me disseram que a unidade de resposta armada estava a caminho. Perguntei se precisava ficar e fazer um depoimento, mas os oficiais me disseram para não se preocupar em esperar, porque provavelmente não precisariam de um depoimento além da chamada que fiz. E também estava chovendo bastante, então eu deveria voltar para casa e me secar. Isso tudo tinha acabado, mas eu ainda me sentia muito estranho e meu coração ainda batia forte no peito. Comecei a caminhada de volta para casa e quando estava mais ou menos na metade do caminho, um helicóptero da polícia passou por cima e se posicionou sobre a área onde eu tinha estado sentado nos bancos, com a luz de busca ligada. Foi exatamente nesse momento que percebi, como se fosse um tiro de espingarda no peito, que aquilo aconteceu, que era real e que estava aqui. Minha cabeça começou a girar, meu coração batia 2 vezes mais forte agora, e minhas pernas pareciam gelatina e meus pulmões pareciam falhar. Eu não conseguia respirar corretamente. Caí de joelhos chorando na rua sob a chuva torrencial, a única luz vinda de um lampião próximo com uma lâmpada piscando. Eu estava arfando por ar, pensamentos passando pela minha cabeça, pensando que se eu tivesse apenas ficado parado, se eu não tivesse me escondido atrás do banco, se eu tivesse feito qualquer número de coisas de forma diferente ou não tivesse feito, poderia estar agonizando minhas últimas respirações sozinho, no escuro, molhado e frio, e minha esposa não teria nem desconfiado até o dia seguinte. Não tenho ideia se eles estavam lá por mim, e se estavam, como poderiam saber que eu estaria lá? Eu tinha ido 2 vezes antes. Não é como se houvesse animais para caçar além de raposas, mas por que caçar raposas de um veículo com um rifle e uma lanterna à meia-noite? Não tenho vergonha de dizer que a experiência me aterrorizou. Acho que meu treinamento militar me ajudou a ficar alerta e escondido, mas realmente não sei. Não saio mais para caminhar à noite. Tenho pesadelos ocasionais sobre tudo isso. Se você está se perguntando o que aconteceu com o cara, eu também estou. Eu liguei e conversei com uma oficial, e ela conseguiu encontrar o relatório do incidente imediatamente. Os oficiais no local confirmaram que haviam avistado o veículo e que tinham feito uma perseguição fora da estrada. Disseram que seguiram o veículo em terreno difícil pelo maior tempo que puderam, e então o veículo apagou todas as luzes e fez uma fuga usando a escuridão para se esconder. A unidade de resposta armada foi chamada e patrulhou toda a área, enquanto o helicóptero foi despachado para tentar localizar o veículo com câmeras de calor. Ambas as equipes não conseguiram encontrá-los, pois, quando chegaram ao local, eles já tinham fugido. A gravação de câmeras de segurança também foi verificada e não rendeu absolutamente nada. Pedi desculpas se eles acharam que eu havia desperdiçado o tempo deles, e ela me disse que, no que eles estavam preocupados, eu fiz a coisa certa. Ela também disse que houve alguns relatos isolados de tiros na área nos últimos anos. Então talvez eu devesse repensar minhas caminhadas tão tarde da noite. Não tive energia para explicar novamente por que eu fazia isso. Então apenas agradeci a eles e fui para casa. Desde então, não tenho ido à praia à noite. Meu médico me aconselhou a evitar ambientes isolados, e o que aconteceu ainda é uma memória muito recente. Embora eu tenha ficado aliviado por não ter sido ferido e por minha esposa não ter que enfrentar a perda de um marido, não posso deixar de pensar que essa situação poderia ter terminado de maneira muito diferente. E pensar que tudo isso aconteceu durante uma caminhada que, em teoria, era para ser terapêutica, apenas intensificou meu medo de que talvez eu estivesse sendo observado. E agora, sempre que ouço um carro passando, tenho certeza de que vou ver um veículo camuflado com um rifle e uma lanterna. Essa é uma coisa que realmente me assombra. O que deveria ter sido um momento de paz agora se transformou em um medo constante de estar em um lugar onde posso ser alvo.